Fala meus amigos, André Gugel do UX Lab aqui falando, e eu tô dando continuidade a essa série sobre rotina do trabalho remoto aqui no UX Lab, relatando a minha experiência como designer e líder de um time distribuído. No primeiro episódio eu já falei um pouco sobre o começo da minha carreira, no começo da minha trajetória no trabalho remoto, lá pelo começo dos anos 2000. No segundo episódio eu abordei um pouco sobre os processos que usamos com o nosso time atualmente. E no terceiro episódio eu falei também sobre a importância da comunicação no nosso time e na condução desse trabalho remoto. E hoje, nesse quarto episódio, quarto e último episódio da série, nós vamos falar sobre os paradigmas que devem ser quebrados quando você começa a trabalhar remotamente. Eu não tenho nem a capacidade de falar de todos os paradigmas que existem, mas eu vou falar daqueles paradigmas que eu já tenho uma opinião a respeito. Bom, o trabalho remoto não é sobre começar a trabalhar fora do escritório. Isso eu acho que a gente já viu, né? Exige uma cultura, tanto da empresa quanto dos trabalhadores remotos. E essa cultura vai ser construída continuamente a partir do momento que ela começa, sem dúvida. Mas também é preciso haver uma legislação que contemple o trabalho remoto. No Brasil, a possibilidade de trabalho remoto foi incluída na Reforma Trabalhista de 2017. Então, alguma legislação nós já temos a respeito do assunto. Mas restam os desafios da cultura remota, frente a principalmente esses paradigmas. E o primeiro que eu quero comentar é um bem clássico, né? Que é aquela pergunta que normalmente o empregador faz. Se eu não estou vendo as pessoas trabalharem, como é que eu vou saber que elas estão trabalhando? Pois bem, talvez realmente seja um dos mais frequentes também. Mas eu queria falar um pouco do nosso contexto. Quem sabe você possa entender um pouco como a gente se organiza. Nós temos times divididos em projetos, e esses times têm alguns designers e alguns desenvolvedores, ou seja, é um grupo restrito, reduzido, fixo, e nesse nosso caso, nós estimulamos assim, o aspecto da confiança e da transparência nessas relações. Lembra que no episódio anterior eu falei sobre as nossas reuniões diárias? Pois é, são duas. A primeira envolve apenas nosso time interno, e é um lugar onde a gente fala sobre o que a gente está fazendo, o que a gente fez também, claro, o que é que eu vou fazer e se tem algo bloqueando assim minha jornada para realizar aquela tarefa, aquele trabalho. Veja que nesse momento firma-se publicamente assim, um compromisso, né? E esse compromisso é compartilhado pelo time. Até porque o que um faz, né, isso impacta diretamente no que o outro vai fazer. Às vezes essas tarefas elas são correlacionadas, e muitas vezes são, né, principalmente entre designers e desenvolvedores, ou entre desenvolvedores, ou entre designers. De toda forma, há essa correlação. E eu também falei da nossa segunda reunião, onde a gente se reúne com o cliente nesse caso, né? Portanto, o time ali dá uma atualização sobre o time, né? A voz do time falando. E, mais uma vez, se estabelece um compromisso, né, do time com o cliente diretamente. Porque são apresentados os andamentos e os progressos do time, né? O time falando. Então esse compromisso macro é formado diretamente com o cliente, todos os dias. Então o meu sentimento é que todo mundo se ajuda, sabe? Porque os compromissos do time são públicos com o cliente. Tanto entre nós, né, claro, como com o cliente, principalmente. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Isso é uma característica fundamental de um modelo que se auto-organiza, sabe, de trabalho. E ninguém quer chegar nessas reuniões internas sem apresentar um progresso, né? É um compromisso pessoal, um compromisso do time. E nisso a gente observa um ponto bem importante, assim, que também talvez seja um outro paradigma, né? Que é o trabalho remoto, assim, o rendimento é medido muito mais pelo impacto do seu trabalho, do que pelas horas que você trabalhou. Então muitas empresas chegam no trabalho remoto querendo fazer um controle de horas, né, de quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Isso é inviável no trabalho remoto. A legislação disse, né, que você tem que trabalhar 8 horas. Mas será que as pessoas são produtivas durante 8 horas? Esse é um ponto assim, que quebra realmente a cabeça de empresas mais tradicionais, né, que ainda não incorporaram essa cultura do trabalho remoto, essa cultura do impacto do trabalho, ao invés do número de horas. Eu sei que nesse contexto nosso, né, do design, do desenvolvimento de um produto digital, de softwares, isso fica mais fácil até, mais evidente, mas serve talvez de exemplo para que vocês reflitam dentro do contexto que vocês tenham. Um outro ponto que as pessoas que falam contra o trabalho remoto, né, eles sempre argumentam, mais especificamente sobre o home office,
é essa questão das distrações, né? Eles dizem que em casa as pessoas têm muitas distrações e isso vai atrapalhar o andamento dos projetos. Eu já falei sobre isso também no episódio anterior. Mas na verdade, se você observar bem, os dois ambientes, a casa e o escritório, ambos têm as suas próprias distrações. Por exemplo, quando alguém está no escritório e uma outra pessoa pergunta sobre o grampeador. Isso é uma distração. É claro que em casa há outros tipos de distrações, como filhos, né? Quem tem filhos, eu tenho 2, elas chegam às vezes para falar algo. É inevitável, né? Especialmente nessa época em que muitos pais estão em casa, trabalhando remotamente pela primeira vez, com os filhos em casa. Isso, claro, depende de como cada um organiza suas vidas, né? Mas eu me identifico muito com o que o meu amigo Renato Contaifer falou uma vez para mim. Ele disse que o filho dele já entendeu, né, que algumas vezes o pai dele está com a porta fechada e que ele não deve interromper. E eles até fizeram uma plaquinha, ele participou desse processo, uma plaquinha lá, não perturbe, sabe? Então é só para indicar que ele está trabalhando. E ele entendeu, assim, o filho dele entendeu. Então eu achei esse exemplo muito legal, assim, desse envolvimento, né? As crianças entendem em algum ponto. Quem ficou curioso sobre essa parte da legislação do trabalho remoto, ou do teletrabalho, né, como é chamado, eu vou deixar aqui 2 links. O primeiro é de um site que explica um pouco mais sobre essa legislação vigente, e um outro é o podcast do Officeless. Eles conversaram com 2 advogados, então vale a pena vocês darem uma ouvida nesse podcast. Gente, ao longo dessa série aqui de 4 episódios, né, eu tentei fazer um relato a partir da minha experiência trabalhando remotamente e conduzindo um time ao longo desse desafio, porque é sempre um desafio. Então eu sigo aprendendo, porque os desafios existem. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, é possível. E mais, em algum momento essa chave vira e muitas pessoas nem querem voltar a trabalhar no modelo anterior de trabalho. Quem quiser saber mais sobre o trabalho remoto, eu recomendo a todo mundo todos os conteúdos produzidos pelo movimento Officeless. Eles já vêm fazendo isso há alguns anos, né, disseminando essa cultura, e são grandes parceiros. Também recomendo o trabalho da pesquisadora Luciana Terceiro. Ela produziu um e-book chamado Remote Vibe, como fruto do seu trabalho de pesquisa do mestrado na PUC de São Paulo. E eu também acabei de ler um artigo muito legal sobre pais que trabalham remotamente e têm filhos em casa. Talvez esse seja um momento para repensar esse modelo de trabalho, né? Um modelo de trabalho que contemple as crianças. Deem uma olhada nesse link, é muito legal. E claro, não posso deixar de encerrar sem indicar esse livro aqui, Remote. Ele foi escrito pelos criadores do Basecamp, que eu já mencionei aqui ao longo desses 4 episódios sobre trabalho remoto. Vale a pena vocês darem uma olhada, porque isso aqui é a Bíblia do trabalho remoto. Todo mundo que trabalha remotamente deveria dar uma olhada nesse livro. Vários exemplos muito interessantes, muitos aprendizados. Todos os links que eu mencionei aqui nesse episódio estão disponíveis na descrição desse vídeo. Muito obrigado a você que acompanhou o UXLab ao longo dessa jornada do trabalho remoto, dessa rotina do trabalho remoto. Deixe seu like, cuidem-se e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!